E aí pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre Grécia 1, parte 1, os minoicos e os micênicos. Meu nome é Luísa Gantz, sou professora de História e esse é o canal Viaja Nessa História. Primeiro a gente tem que entender que a Grécia, como a gente conhece hoje, na realidade é um território que vários povos povoaram ao longo dos milênios, E que o povo grego que a gente conhece com a mitologia grega, com Atenas e Esparta, ele se formou da mistura de vários povos, Só que os primeiros habitantes que formaram civilizações na Península Balcânica, que é o local onde fica a Grécia, ela fica nessa região aqui. Tu tem a África, o Oriente Médio, a Europa, e aí tu tem um quadradinho aqui que mostra, aqui em parte grande, a Península Balcânica, tá? A Península Balcânica, então, é o território da atual Grécia e que vai formar, que vai ter, na realidade, as civilizações minoica e micênica, que são civilizações do período chamado de pré-homérico, tá? Ou seja, aqueles períodos onde existe também os mitos gregos em relação à formação dessas civilizações. Os povos que vão formar o povo de Atenas e o povo de Esparta, as polis gregas, vão na realidade conquistar o território desses povos que a gente vai aprender agora, dos minoicos e dos micênicos, ok? Então, a Grécia e essas regiões que a gente está falando, a Península Balcânica, ela é uma península que a gente chama de território recortado. O que isso quer dizer? A parte continental dela é montanhosa e ela é cheia de ilhas, olha, a quantidade de ilhas que tem, Ou então penínsulas que fazem parte do continente, mas estão sempre rodeadas de água. Olha aqui a região de Micenas. É quase uma ilha, se não tivesse esse bracinho aqui colado ao continente. Isso é uma península, gente, quando tu tem uma parte de terra rodeada de água, mas com uma passagem para o continente. Uma ilha, é uma parte de terra rodeada de água por todos os lados, ok? Então, os povos nômades, porque a gente está falando aqui de povos que se fixaram nas regiões, como aquelas civilizações hidráulicas que nós vimos, As civilizações hidráulicas, os povos eram nômades, se fixaram na beira dos rios. Aqui eu estou dizendo que eles são povos nômades que vão se fixar nessa península, ok? E aí quando eles se fixam na península, eles vão se fixar primeiro na ilha de Creta. E a civilização cretense vai começar a existir, tá? Outros povos nômades vão se fixar na região de Micenas, que fica aqui, E aí a civilização micênica vai começar a existir, ok? E é o que nós vamos ver agora. Os minoicos e os micênicos, então. A civilização que se formou na cidade de Creta, na ilha de Creta, vai ser conhecida como cretense ou minoica. Por quê? Cretense por causa da ilha, Minoica, devido a um mito que vai existir posteriormente, na Grécia Antiga, do rei Minos e do Minotauro. Por que a gente fala que é um mito? É um mito porque é uma lenda alegórica, com a ideia de que o rei da Minos, da ilha de Creta, pedia a atenienses para serem devorados pelo Minotauro que ele prendia num labirinto. Só que tem um problema aí, porque a civilização cretense, ela cai muito tempo antes da cidade de Atenas existir. Então não bate as datas, tá? Então possivelmente é um mito de Atenas em cima das ruínas da civilização cretense na ilha de Creta, ok? Bom, a civilização se formou em Micenas, ficou denominada civilização micênica, ok? Essas civilizações são chamadas de pré-homéricas, elas são de 2000 a.C. a 1200 a.C., tá?
E a sua cultura e a sua escrita vão influenciar os povos gregos, mas não vão originar necessariamente os povos gregos que nós conhecemos, ok? Bom, os minoicos então, ou cretenses, né? Eles vão se desenvolver na ilha de Creta por volta de 2000 a.C. e vão ser originários de povos da região da Anatólia. Anatólia é a região da Turquia agora, tá? A economia e a política vai ser baseada no comércio marítimo, que nem os fenícios, lembram? E aí eles vão ter a talassocracia, igual os fenícios têm, que é o quê? A elite do lugar é vinculada à elite comercial marítima, né? Então a política e a economia estão unidas na ideia de comércio marítimo. Vão dominar o comércio no mar Egeu, tá? Vão desenvolver a escrita chamada de linear A, que ainda não foi decifrada. Vão ser hábeis construtores e ceramistas, vão ter uma parte de arte muito desenvolvida, vão construir palácios, vão ter pinturas nas paredes desses palácios, tá? A cerâmica cretense vai ser vendida por todo o mar Egeu, por toda a costa do mar Egeu, né? Vão perder a hegemonia do comércio para os micênicos, tá? Não se sabe muito bem por quê. Se acredita que tenha existido alguma situação climática, ou algum terremoto, ou algum vulcão que entrou em erupção e que aí fez com que a ilha de Creta tivesse algum baque econômico e que Micenas conseguisse a hegemonia sobre o comércio, né? Mas os micênicos não invadiram de forma violenta os minoicos, os cretenses, mas sim assimilaram eles, ou seja, eles começaram a ter tanto comércio, né, a ficar tão grandes que aculturaram os outros, né? Os minoicos cretenses começaram a ter a cultura dos micênicos e aí se tornou uma civilização só, tá? Os micênicos então vão ser originários de um povo indo-europeu, ou seja, da região do Cáucaso ali, que fica perto da Rússia agora, né, entre a Índia e a Europa, e vão povoar a parte da Grécia continental, aquela parte da Península Balcânica, por volta de 1600 a.C. As cidades vão ser militarizadas, as cidades minoicas cretenses não eram militarizadas, então já se sabe que esses aqui vão ser um povo mais guerreiro do que os cretenses, né? As cidades micênicas mais famosas são Micenas, Tirinto e Argos, tá? Os centros administrativos e comerciais vão ser os palácios, então eles também vão ter palácios, também vão ter cerâmica, também vão ter construções. A economia vai ser baseada no comércio marítimo, tanto que eles vão absorver o comércio dos cretenses, né? E até as cidades que são cretenses. Vão desenvolver uma forma de escrita conhecida como linear B, que é baseada na escrita cretense, que era linear A. Parte da linear B já está decifrada, tá? E se sabe que a linear B vai dar origem à escrita grega posterior, tá? Também se sabe, lendo os textos deles, que eles vão se chamar de aqueus. Então, os micênicos se autodenominam aqueus, ok? Vão ser dominados pelos dórios, que vão ser um povo indo-europeu que vai vir pelo norte da Península Balcânica. Só que é um povo guerreiro, tribal, muito feroz, né? E que vai invadir e destruir tudo, né? Então os dórios não vão ter escrita, os dórios não vão construir palácios, os dórios não vão ter o comércio. E aí o que os dórios vão fazer? Os dórios vão aniquilar tudo, que a gente chama de Idade das Trevas grega, né? É como se fosse aquela invasão bárbara que os romanos vão fazer, que os povos germânicos vão fazer no Império Romano, né? Então tu tens um momento onde a população vai sair das cidades e migrar para o campo fugindo dos dórios, né? E era isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijão pra vocês.